Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto e estamos iniciando a nossa disciplina de elementos de máquinas. Ou seja, essa é a nossa aula de número 1. E o que vem a ser um elemento de máquina? É definido como o órgão unitário que, em conjunto com outros componentes, formam as partes elementares de uma máquina ou um mecanismo. Em outras palavras, são as pequenas partes, as partes que formam uma máquina. Sendo ele elemento grande ou pequeno, todas as partes que formam uma máquina podem ser consideradas como os elementos de uma máquina. Muitos deles mais comuns e outros não tão comuns. Muitos deles específicos de determinada máquina também. Outros já generalizados, como parafuso, que praticamente todas as máquinas possuem parafuso. Então, temos aqui, por exemplo, a figura de um motor, onde ele foi destrinchado, foi distribuído as suas pequenas partes, para mostrar esses tais elementos que formam um motor elétrico. Caso seria um motor elétrico trifásico. Por exemplo, aqui temos a tampa defletora, que é a tampa que fica por trás do motor, que ela vai servir como proteção para o ventilador, além de um auxílio para a refrigeração do motor, para arrefecimento do motor, ou seja, resfriamento dessa carcaça aqui do motor, que pode esquentar. Temos o ventilador, que tem a mesma serventia. E aqui os parafusos, que são considerados elementos de fixação, que veremos ainda nessa aula. Aqui as arruelas, a tampa traseira, rolamento traseiro, anel de retenção, retentor, caixa de ligação, aterramento da caixa de ligação, a tampa da caixa de ligação, o rotor, temos o estator, que é a parte de dentro. Só uma curiosidade, não sei se vocês já viram a disciplina que faz um estudo mais aprofundado sobre motores elétricos, que é máquinas e equipamentos. Mas o rotor é a parte móvel do motor, a parte que vai fazer o giro. E o estator, que é essa parte aqui, é a parte fixa do motor. É a parte que vai auxiliar na indução magnética que fará com que o rotor gire. Aqui temos o eixo, que é anexado ao rotor. Anel de fixação dianteiro, retentor, rolamento dianteiro e a tampa dianteira. Todos ligados por parafusos e arruelas. Ok? Então essas são as partes do motor elétrico. Os elementos de um motor elétrico. E hoje, na nossa primeira aula, vamos falar sobre o parafuso, que é considerado um elemento de fixação. Um dos elementos de fixação do qual vamos estudar. Também pode ser chamado de instrumento de ligação ou elemento de ligação. O parafuso é uma peça metálica ou feita de matéria dura. Ou seja, tem que ser um material resistente. Como vimos na disciplina de Ciência dos Materiais, o que é um material duro. Caso o material duro é um material que tem mais facilidade de riscar outro material, ou tem dificuldade de ser riscado. Por exemplo que eu dei, que é o de quem risca quem? O giz risca o quadro ou o quadro risca o giz? No caso, o quadro risca o giz, pois quando o giz é passado no quadro, o giz é quem perde material. Ele perde material para o quadro, ou seja, o quadro é quem riscou o giz, pois o quadro não perdeu material. Então, esse é a essência, o significado de dureza. Então, o parafuso tem que ser um material duro, pois ele vai sofrer tensão, vai sofrer forças, ter forças que vão ser exercidas sobre o parafuso e ele tem que aguentar essas forças. Então, ele tem que ser resistente para não quebrar, tem que ser duro para não ser riscado, assim ganhando fragilidade, e isso não é bom para a peça e nem para a estrutura onde vai ser aplicado o parafuso. Geralmente tem formato cônico ou cilíndrico, isso para facilitar a fixação do parafuso e também dificultar o seu rompimento. Imagine se o parafuso fosse de formato quadrado, no caso, a parte do corpo do parafuso fosse de formato quadrado. As pontas, aqueles cantos, eles teriam maior tensão aplicada naqueles cantos do parafuso, que tivesse
no caso fosse de formato quadrado aqui no corpo, no formato de um paralelepípedo. Então ele teria forças que seriam aplicadas nesse canto. Agora aqui, como ele é cilíndrico ou cônico, essas forças são distribuídas uniformemente, igualmente, sobre todo o corpo do parafuso, fazendo com que todos os pontos tenham a mesma tensão, diferentemente se ele fosse de outro formato, fazendo com que pontos específicos tivessem uma tensão, uma força maior aplicada naquelas regiões. Facilitaria a sua quebra neste caso. Então, o parafuso ele pode ser dividido em duas partes básicas: o corpo e a cabeça. Essa é a divisão básica do parafuso. Ele também pode ter uma ponta, também tem o pescoço. Muitas vezes tem um pescoço parafuso, que é uma parte do parafuso que ele não é rosqueada e não faz parte da cabeça, claro. E tem uma parte na cabeça do parafuso que é uma fenda. Muitos possuem uma fenda, que essa região é chamada realmente de fenda. Então seria fenda, tem a cabeça, tem um pescoço, um corpo e a ponta. Seriam as partes básicas do parafuso. Então, aqui temos alguns tipos de cabeça de parafuso. Cada cabeça pode ter uma aplicação mais direta e específica. Aqui temos, por exemplo, a sextavada. A sextavada, ela tem esse nome por possuir 6 lados aqui no parafuso. Essa região aqui lateral do parafuso, a cabeça do parafuso, tem 6 lados. Por isso ela é chamada de sextavada. E é o mesmo parafuso que vimos aqui anteriormente. Muito aplicado em máquinas, esse tipo de parafuso. Também temos a sextavada flagelada, que essa região é o que vai diferenciar a sextavada flangeada da sextavada comum, que essa região aqui ela vai se semelhar com a arruela. Qual vai ser a serventia dessa região? Um parafuso, quando ele é aplicado, quando é colocado, muitas vezes se ele entrar um pouquinho torto, ele vai fazer com que tenha uma tensão maior nessa região, em uma das regiões, uma tensão maior onde ele vai na superfície que ele está sendo aplicado. Você pode observar quando você coloca um parafuso em uma madeira, a madeira muitas das vezes ela tem uma trinca, uma racha, um pequeno rachozinho na madeira, umas pequenas ranhuras na madeira onde foi aplicado o parafuso. Aquela parte onde tem a ranhura, ali houve uma força maior, houve uma tensão maior na aplicação do parafuso, ou seja, possivelmente o parafuso tocou primeiro naquela região e a força foi distribuída com maior intensidade naquela região. Então, essa parte aqui ela vai servir para isso, para que toda a força seja distribuída com mais uniformidade na superfície onde o parafuso vai ser colocado. Temos a lentilha, essa cabeça aqui, esse formatozinho arredondado e pequeno. Temos a quadrada, bem semelhante à sextavada, a diferença vai ser só que vai ter, esses lados vão ser 4 lados em vez de 6. Temos a redonda flangeada, que é tem a mesma função da sextavada flangeada. Temos a panela, também um parafuso bem comum. A plana, oval, chata. Essa chata aqui, por exemplo, é bem utilizada em madeiras, pois essa região aqui, ó, este parafuso, ela também adentra a madeira, fazendo com que ele ficasse rente à madeira, essa região, a cabeça do parafuso, não mostrando a marca do parafuso. Tem a Philister, bem utilizado em equipamentos e máquinas, em equipamentos eletrodomésticos. Tem a tampinha, a cilíndrica fendada, a cilíndrica Allen. Essa aqui é fendada e Allen. Eles vão diferenciar mais mesmo em relação à fenda que tem nelas.
caso a Allen aqui tem uma fenda que é chamada Allen. A baulada, Allen e a solda. E aqui temos alguns tipos de parafuso. Caso em relação ao corpo, podemos ter três. Que é o cilíndrico. Você pode observar que ele não tem uma ponta. Temos o cônico, que este já tem uma ponta no parafuso. E você pode observar também que aqui ele tem um pescoço, essa região aqui que eu falei anteriormente, que é o pescoço. Ele não tem rosca e não faz parte da cabeça do parafuso. E temos este parafuso específico, que é chamado de parafuso prisioneiro, onde este parafuso não vai possuir a cabeça, que é um dos elementos que constitui um parafuso, uma das partes do parafuso. Ele é um parafuso específico onde não vai possuir cabeça. Ele tem geralmente duas regiões que vão ser rosqueadas e no meio uma região não rosqueada. Muitas vezes essas duas regiões, na verdade algumas vezes, podem ser até diferentes. Algumas são iguais, têm a mesma rosca, e outras vezes são diferentes, com roscas diferentes. Então aqui temos os tipos de fenda. A primeira fenda, que é uma fenda bem simples, é a fenda que é a fenda simples ou fenda comum, que é simplesmente também chamada de fenda. Temos a Phillips ou estrela, tem a Pulse Drive, que é bem semelhante a Phillips. Temos a Torx, a Allen, a Robertson, a Trilwin, Allen, Robertson, Trilwin, Torx 7 e a Spender. Cada uma delas vai ter uma função e uma característica específica. E geralmente elas também são levadas para um único meio. Algumas delas, por exemplo, como a Robertson, vai ser comum mais na sua localidade onde ela foi criada. Então aqui temos a primeira. Outra coisa que vamos falar é também das chaves. Por exemplo, aqui eu botei até chave fenda. Eu vou falar também, além do parafuso, vou já falar a peça, a chave que manuseia este parafuso. Este modelo possui uma ponta estreita e achatada, ideal para parafusos que possuem uma fenda simples. A chave de fenda é muito utilizada para concertos domésticos, pois é feita para apertar ao máximo o parafuso de mesas, cadeiras, cabeceiras, entre outras. Então essa aqui é a fenda simples, fenda comum, e essa é a chave que vai ser utilizada para manipulá-la. Uma característica dela é que ela foi utilizada para dar um aperto máximo. Você pode observar, quando você está utilizando esse tipo de chave, você tem que aplicar bastante força. Aplica bastante força, dando um aperto muito forte no parafuso. Também temos a chave Phillips, também conhecida como chave estrela, a Phillips. Este modelo também é muito utilizado em trabalhos domésticos, mas para materiais que não podem ser muito apertados pelo parafuso, como peças de acrílico ou PVC, que ocorreria uma rachadura neste tipo de material. Já ela vai ser uma chave um pouco mais fácil de se manipular, ou seja, por ela ter uma região maior de contato entre a chave e o parafuso, você vai ser mais fácil de manipular, colocando uma força mais moderada no parafuso. Aqui temos o formato da chave Phillips, o formato da fenda, como simbologia, e o parafuso. Essa parte preta aqui geralmente é uma parte magnética, que vai servir para você colocar o parafuso, tocá-lo nele, e ele vai ser, como aqui vai ser imantado, vai levantar o parafuso assim, tendo mais agilidade no nosso trabalho. Só uma coisa, essas chaves, como eles são feitos de um material chamado ferromagnético, caso você tenha uma chave que ela não tenha um ímã, não seja imantada, como chamamos, você pode passar um ímã sobre ela e ela também vai virar um ímã.
pois as orientações magnéticas deste material vão ficar permanentes. Então ela vai ser, quando aproximar do ímã na chave, este material também virará um ímã, ok? Então quem tiver uma chave e ela não ser usada assim, dessa forma, levantando os parafusos, você pode pegar um ímã e imantar a sua chave. E aqui temos o parafuso com fenda combinada, que ele já tem a serventia de ser utilizado tanto para a chave Phillips quanto a chave fenda. Aqui até temos um botãozinho PHS, que é uma sigla para definir chave Phillips. Então você pode observar que neste parafuso aqui, a abertura aqui da fenda do nosso X, ele é um pouco maior, formando praticamente uma cruz. Ou seja, essa parte aqui, essa região serviria para a chave de fenda e essa outra toda para a chave Phillips. Geralmente eles passam, você pode observar que esse aqui já não passa do parafuso e esse aqui ele já passa por todo o parafuso, essa região. E este parafuso aqui também é um parafuso flangeado. Você pode observar que aparentemente um parafuso flangeado, onde possui essa parte aqui que serve como uma arruela. Se não for uma arruela no caso, né? Mas acredito que não. Aqui está mostrando que é um parafuso flangeado realmente. Temos também a chave Push Drive. O formato desse modelo é semelhante à chave Phillips, mas a chave Push Drive deve ser usada em parafusos que, além de possuírem a fenda cruzada, tenham um X desenhado sobre ela. A Push Drive ela vai servir para suprir algumas necessidades da chave Phillips, ou seja, vai ser uma Phillips melhorada. Alguns elementos que não teriam na Phillips, como para ter um aperto melhor, uma manipulação melhor, agora nós vamos encontrar na Push Drive. Você pode observar aqui que ela tem um X, aqui o X dela. Aqui a simbologia está bem aparente. Pode ver que tem uns cantinhos. Então, essa parte aqui ela vai proporcionar um aperto ainda melhor do que a Phillips. Que você pode até observar na chave que tem essa marquinha aqui, que ela é o encaixe aqui, ó, dessa parte, dessa região. Então ela vai ter uma área de contato ainda melhor do que a chave Phillips. Mas ainda assim a chave Phillips é mais utilizada do que a chave Push Drive. Aqui podemos ver a diferença entre as duas. Onde a fenda, a chave Phillips aqui, e a chave Push Drive com o seu X e uma marquinha aqui dentro um pouquinho para um melhor encaixe. Então está aqui a diferença entre a Push Drive e a Phillips. Temos a chave Torx. A chave Torx tem o formato de uma estrela de 6 pontas e é muito utilizado na indústria automobilística e em equipamentos e brinquedos eletrônicos, já que sua fenda foi feita para gerar uma pressão maior ao apertar o parafuso. Então, temos duas simbologias para esse tipo de chave. Essa aqui é a primeira simbologia e esta outra simbologia, onde a diferença básica entre as duas vai ser esse furo aqui no meio, que é esta parte aqui do parafuso um pouco mais elevada. Então, na chave do parafuso, essa chave aqui, por exemplo, você pode observar que tem a marquinha, esse buraco para adentramento da nossa chave Torx. Como foi dito, ela é muito utilizada em brinquedos e na indústria automobilística. Então, aqui temos a chave Torx, outro formato, aqui os parafusos. Uma coisa também é que ela vem nesse formato aqui, muitas vezes, esse tipo de chave, e vem nesses formatos assim, elas gostam de vir nesse formato de L. No caso, quando forem comprar, vocês não chamem chave L. Tem muita gente chama chave L. Na verdade, muitos chamam chave L, que é a chave Allen, que vem em formato L. Então você pode pedir assim, eu quero uma chave L
do tipo Allen ou uma chave Allen do tipo L. Esses dois termos podem ser encontrados se você for comprar uma chave ou na internet ou também na loja, mas lá na loja eles geralmente vão entender perfeitamente qual será o seu pedido. Aqui é que eu citei anteriormente, que é a chave Allen. A chave Allen possui uma ponta de 6 lados, como se fosse um hexágono, e sua utilização é comum na indústria automobilística e mecânica. Esse modelo é ideal para trabalhos em locais de difícil acesso e pode ser usada para rosquear parafusos e porcas. Então aqui temos a nossa famosa chave Allen, que tem esse formato hexagonal. Ele tem o mesmo formato do parafuso sextavado, só que agora vai ser a fenda do parafuso que vai ter este formato, não a cabeça do parafuso. Também muito utilizado na indústria automobilística, como a chave anterior. Aqui temos a chave Robertson. Além de possuir a mesma finalidade da chave Allen, a chave Robertson também é muito usada na indústria automobilística. A grande diferença é que foi feita para parafusos com a fenda quadrada. Então, este parafuso que mostra na figura. Este modelo é um dos mais utilizados em seu país de origem, o Canadá. Como falei anteriormente, que a chave Robertson ela é muito utilizada no seu país de origem. Muitas das chaves ou fendas são utilizadas bastante nos seus países de origem. Algumas aqui vocês não puderem, talvez não tenham nunca visto. Este aqui eu nunca vi o parafuso, mas já vi a chave Robertson. Mas este aqui eu nunca me deparei consertando algum equipamento, algo do tipo. Nunca me deparei com este tipo de parafuso. Também temos o Trewin. Este modelo de chave possui uma ponta com formato de hélice. Apesar de não ser muito utilizada em atividades domésticas, é uma ferramenta muito firme e precisa. Muito utilizada em equipamentos eletrônicos como videogames e telefones. Então aqui temos a chave Trewin, que ela é bem semelhante às chaves anteriores, principalmente a Phillips. Só que desta vez vamos ter apenas 3 partes que são dispostas em 120 graus. Você pode observar aqui que elas são dispostas em 120 graus. Aqui temos uma relação de alinhamento, também que é encontrada na chave Phillips e na chave Push Drive. Só que lá temos um alinhamento de 90 graus entre cada uma das partes da fenda. Aqui nós já temos um alinhamento de 120 graus, pois se fosse diferente, com 3 partes, poderia dar uma força, a força distribuída na chave para o parafuso seria maior em uma das partes. Outra dica, quando forem retirar uma chave, um parafuso ou até mesmo colocá-lo, apertá-lo, a chave ela tem que ficar de maneira reta ao parafuso, pois você pode acabar danificando a fenda do parafuso. Quando você coloca a chave torta, inclinada, na hora de colocar o parafuso, a fenda será desgastada. Temos a chave Torque 7. A chave Torque 7 possui uma ponta específica para parafusos com formato de 2 L's. Como mostrado aqui, um L, 2 L's, um L, 2 L's. 2 L's invertidos. Sua utilização é muito comum na indústria aeronáutica. Aqui o parafuso, a simbologia e a nossa chave. Também temos, por último, a chave Spanner. Esta chave é mais diferente, pois a sua ponta possui 2 pontos, no formato de uma tomada. É muito usada no reparo de elevadores, pois foi projetada para impedir manipulação e alteração. Então, você pode perceber que ela é formada por apenas 2 furos, como mostra a simbologia. Isso é o que vai dificultar a manipulação e alteração deste tipo de parafuso, pois para manipulá-lo tem que ter uma chave específica, no caso a chave que é mostrada aqui, onde temos um regulador e vai regular para o tamanho de cada parafuso. E aqui, caso não seja usado uma chave específica, usado qualquer
coisa, ele teria um desgaste mais facilitado. Iria desgastar e assim não conseguiria fazer a manipulação do parafuso, a retirada ou colocação do parafuso de maneira adequada. Então o parafuso ficaria praticamente lá de forma permanente. Outra coisa que faltou falar em relação às chaves é que cada uma delas vai servir para um tamanho de parafuso. Ou seja, nossa chave anterior, a chave Torx, que eu mostrei aqui, temos vários tamanhos. Então, dependendo do tamanho da seção da fenda, é que vai ser utilizado o tamanho da chave. Ok? Então, pessoal, por hoje vamos parar por aqui. Essa é a nossa primeira parte da nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.